Vanessa Graciotin, Vossa Excelência participou comigo hoje pela manhã de uma belíssima audiência na presidência da Casa, onde foi discutido o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é um projeto de nossa autoria, de número 7.699, aprovado aqui no plenário em 2006. Senhor presidente, hoje pela manhã, na presidência da Casa, a ministra Maria do Rosário, ministra dos Direitos Humanos, entregou ao presidente da Casa, senador Renan Calheiros, o texto produzido pelo grupo de trabalho chamado GT, que fez uma análise aprofundada do Estatuto da Pessoa com Deficiência de nossa autoria, aprovado em 2006. A deputada federal Rosinha Adefal entregou o texto para o presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor deputado Henrique Eduardo Alves. Esse grupo de trabalho, senador Mário Couto, foi coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Sua composição estava assim formada: Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério Público, juízes, juristas especializados na área, membros da Câmara dos Deputados e senadores. O texto apresentado, complementando o Estatuto por nós aprovado, é fruto de um amplo debate com todo o segmento da sociedade. O Estatuto, aprovado no Senado ainda em 2006, precisou incorporar novos conceitos traduzidos pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que essa Casa já aprovou com força de uma PEC, proposta de emenda constitucional. Essa convenção, que teve participação fundamental do Brasil em sua elaboração, foi ratificada pelo Estado brasileiro em 2009. E aí se deu, então, ao documento internacional status de emenda constitucional. O papel fundamental do GT do Estatuto foi analisar o projeto por mim apresentado e incorporar ao seu texto as contribuições trazidas pela Convenção, bem como outras sugestões apresentadas pela sociedade. Destacamos o empenho de todos que participaram desse GT e gostaria de cumprimentá-los pelo excelente trabalho que está muito bom, muito bem embasado, muito bem justificado pelos relatores do grupo, especialistas na área da pessoa com deficiência. Estavam presentes aqui na sala do presidente Renan, na entrega do texto, senhor presidente Mário Couto, senador Renan Calheiros, naturalmente, presidente da Casa, presidente da Câmara, presidente do Senado e do Congresso, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Eduardo Alves, a ministra Maria do Rosário, também já citada, estavam também lá nesse evento os senadores Wellington Dias, Romero Jucá e Vanessa Graciotin. Deputada federal Rosinha da Adefal, militante eu digo corajoso, uma militante altiva, uma militante que tem uma deficiente, é cadeirante, mas enfrenta e faz o bom combate em defesa de todas as pessoas com deficiência, como se não tivesse, pela sua competência, nenhuma deficiência. Inclusive, a deputada Rosinha é presidente da Frente Parlamentar Mista da Pessoa com Deficiência. Estava também deputada federal Mara Grabili. Deputada Mara Grabili foi indicado pelo presidente da Câmara como relatora agora do nosso projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Deputada Mara Grabili também uma pessoa com deficiência, cadeirante, mas também de uma competência, eu diria, sem igual aqui na Casa. Estavam presentes também o deputado federal Eduardo Barbosa, que me ajudou muito, me lembro como nunca, Eduardo Barbosa e Silas Brasileiro. Um presidente e o outro relator, quando eu apresentei o Estatuto do Idoso, que hoje é lei.
meu carinho, meu respeito ao deputado Eduardo Barbosa e o deputado Silas Brasileiros. A história quase não fala do autor, mas eu sempre haverei de lembrar do presidente da comissão, Eduardo Barbosa, e do relator, deputado federal Silas Brasileiro, pelo excelente trabalho que fizeram na redação final do Estatuto do Idoso por mim apresentado. Cumprimento também o deputado federal Domingos Sávio, que estava lá como sempre, o deputado federal Carlos Sampaio, estava lá ajudando com ideias, o deputado federal Márcio Bittar e o deputado federal Luiz Nishimori, todos colaborando para que o Estatuto se torne realidade. Senhor presidente, no último dia 10 de maio, o grupo de trabalho que analisava o projeto de lei do Estatuto da Pessoa com Deficiência concluiu a sua tarefa. O grupo apresentou uma proposta de texto que alinha o documento por nós apresentado, aos novos princípios e conceitos trazidos, como eu dizia, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Mais uma etapa foi cumprida. Debruçaram-se sobre os textos do Estatuto especialistas, juristas, como eu dizia antes, Ministério Público, CONAD, Secretaria Nacional da Promoção do Direito da Pessoa com Deficiência e membros do Congresso Nacional. Repito, foram uma dezena de encontros em que os participantes do GT analisaram com profundidade a vida das pessoas, essas pessoas especiais. Ali analisaram a questão da acessibilidade, educação, saúde, trabalho, habilitação, reabilitação e, principalmente, eu diria, a cidadania. Dentro desses eixos, foram introduzidos avanços importantes como capacidade legal da pessoa com deficiência mental e intelectual, responsabilização pela construção da sensibilidade, calçadas, prédios, ruas, ônibus, carros, enfim, pela acessibilidade que todos devem ter o direito para poder transitar, como alguém disse, não é só arrumar onde trabalhar, mas como chegar lá. Senhores e senhoras, senadores e senadoras, entre os itens analisados nesse último encontro, esteve o das tipificações penais para o descumprimento da legislação pertinente, para que ninguém diga é mais uma lei para não ser cumprida. Pelo contrário, o Estatuto, todos até o momento, estão sendo cumpridos. Claro que não na íntegra, mas avançamos muito em relação às leis esparsas que tínhamos no país antes do Estatuto do Idoso, da igualdade da pessoa com deficiência. Agora caminhamos aí também com o Estatuto do Motorista, Estatuto da Juventude, e Estatuto da Cidade e tantos outros que o Congresso aprovou. E outros que uma casa aprovou e a outra está debatendo. Também foi analisado outro item importante na reunião, o trabalho. A lei que estabelece cotas no preenchimento de vagas nas empresas por pessoas com deficiência terá modificações importantes que vai melhorar tanto para quem é empregado, como também para aquele que é o empregador. De acordo com o texto proposto, as empresas que têm 50 a 100 empregados terão que empregar pelo menos uma pessoa com deficiência. É importante determinar que as pequenas e médias empresas adotem essa postura, tendo em vista que a maioria dos empregos no país estão nas empresas deste porte. A proposta também trouxe uma alternativa para as empresas que comprovadamente não encontram pessoas com deficiência habilitadas e qualificadas para ocupar os cargos preenchendo a política de cotas. Essas empresas terão possibilidade de investir em habilitação, reabilitação e qualificação até que os candidatos consigam cumprir o preenchimento das vagas previstas em lei. E isso o Estado ajudará. Mas é preciso lembrar que essa alternativa é temporária. A autorização para que as empresas adotem essas medidas compensatórias deverá ser revista no prazo de 5 anos. Eu sei que muitos empresários estão ouvindo nesse momento essa minha fala. Nós estamos criando aqui uma alternativa para aquelas empresas que não têm forma de cumprir a política de cotas, porque naquela região, inclusive, não existem deficientes
correspondente ao número de cotas. Eles terão 5 anos para haver uma adaptação, uma integração e a própria formação das pessoas com deficiência com a participação de uma ajuda financeira do Estado. A entrega da proposta do texto à ministra da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, ocorreu em um clima, eu diria, de emoção e sensação do dever cumprido. Junto ao texto, senhor presidente, foi entregue à ministra um relatório em que foram feitas justificativas de cada operação ali proposta. Ambos os documentos também foram entregues ao presidente do Senado e, consequentemente, aos membros do Congresso Nacional. Senhor presidente, antes de encerrar, quero registrar mais uma vez que o GT manteve nesses encontros muitos momentos bonitos e, ao fim de cada um deles, eu trazia para a tribuna um registro sobre o andamento dos trabalhos. Nesses registros, ressaltei sempre a importância do grupo e agradeci, como sempre eu faço, novamente, o empenho de todos na produção de uma proposta ao mesmo tempo atual e que não perdeu de vista as conquistas alcançadas pelos movimentos das pessoas com deficiência ao longo das suas vidas. Mais uma vez, meu muito obrigado a esse grupo seleto de pessoas, de profissionais que deram as mãos e colocaram a redação do Estatuto, o seu conhecimento, a sua alma, o seu coração. Agradeço sua dedicação, seu empenho, sua preocupação em ampliar direitos, promover a igualdade na sensibilidade aos espaços, aos serviços e às ações humanas. Que bom, senhor presidente, que bom ver, depois de mais de uma década, o projeto que apresentei, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim, ser encaminhado para a votação definitiva nas duas casas. Por incrível que pareça, temos sim que repetir, e repetir quantas vezes forem necessários. O sonho tão falado nas formas de expressão do grande Martin Luther King, que dizia: o sonho será realidade. Esse cenário que nos foi brindado hoje, repito, é bom. É bom para a democracia. Estamos vendo, senhor presidente, o Executivo, em parceria com o Legislativo, construindo leis para o nosso povo. Que bom poder afirmar que as leis aprovadas não foram só fruto de medidas provisórias. Iniciativa de parlamentares também são valorizadas. Eu mesmo dou o testemunho. Que bom lembrar e dizer que foi assim que surgiu a lei do salário mínimo, a lei dos autistas, a lei das cotas, a lei dos comerciários, a lei dos motoristas, a lei dos vigilantes, a lei dos carteiros, a lei do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade, o Estatuto da Juventude, a profissão de motorista, agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E por que não dizer, até onde eu diria, a importância dessa casa estar aprovada, a PEC das domésticas, a ficha limpa, a lei do aviso prévio proporcional e, repito, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, com mais de 300 artigos, beneficiando mais de 45 milhões de pessoas. Esperamos muito, senhor presidente, aqui eu termino, que até o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, lei de nossa autoria, o Estatuto tenha sido aprovado na Câmara e no Senado. E oxalá, nesse dia, 21 de setembro, início da primavera, que a presidência Dilma assine a sanção do mesmo. Enfim, fica aqui a você, companheira deputada Mara Gabrilli, indicada relatora. Sei que você fará um esforço gigantesco para que ainda esse ano possamos festejar com todos o Estatuto e dizer: agora sim, agora é lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é real. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, como sempre, a tolerância de Vossa Excelência.